Olá, senhoras e senhores, dando continuidade ao curso de Gestão Industrial pela Águia Empreendedora. Vamos falar hoje sobre qualidade, envolvendo a ferramenta 5S, envolvendo eficiência, falando um pouco sobre eficácia, produção e produtividade, conformidade e não conformidade. Bom, no trabalho que é feito com o cliente, já se desenha quais são os pré-requisitos da qualidade. Digamos, dando continuidade, falando sobre uma fábrica de embalagens. Na fábrica de embalagens, no produto que é fornecido ao cliente, o cliente é quem vai determinar qual é o tipo de produto que ele quer receber diante daquilo que a indústria disponibiliza. Digamos que ele trabalha com caixa para biscoito. Ele vai fazer suas exigências, a empresa vai preparar as amostras, vai mostrar qual é o produto disponível e a partir dali é feito um acordo, um acerto, tanto de qualidade quanto de valores. A partir daquele momento, em cima desses requisitos, a empresa começa a produzir a quantidade acertada. Digamos que a empresa fez uma compra para 6 meses. Vamos dizer aí 10 mil caixas mensal. São 60 mil caixas durante os 6 meses. Para cada mês, 10 mil. Dentro desse acerto, que já ficou previamente definida a qualidade, a indústria precisa ter seus padrões bem definidos. Seus procedimentos operacionais precisam ser devidamente padronizados. Para iniciar isso, uma das ferramentas muito boa para trabalhar na qualidade e também na padronização de processo é a ferramenta 5S. Essa ferramenta ela foi desenvolvida no Japão após a Segunda Guerra Mundial. Depois do fracasso da Segunda Guerra Mundial, o Japão se encontrava destruído e ele recomeçou organizando as suas indústrias e usou essa ferramenta para trabalhar de uma forma mais enxuta, utilizando somente o necessário. Essa ferramenta consiste em 5 sensos: senso de utilização, ordenação, limpeza, saúde e padronização e disciplina. São 5 sensos. Melhor explicando, digamos numa indústria de papel e papelão, o setor de impressoras. Qual é o senso de utilização que se aplica nessa área do setor de impressora? Nesse ambiente é para ter somente as chapas que vão servir como matéria-prima para a transformação e fabricação da caixa que está naquele momento programada. Digamos que é no horário de 7 da manhã às 9 da manhã. Então, o produto que tem que estar atrás da máquina é a chapa que vai ser transformada nesse horário de 7 às 9 da manhã. A tinta é somente a que vai ser utilizada naquele momento. Ferramenta somente é o que é utilizada numa necessidade de troca de faca, de aperto de faca, ou então numa necessidade essencial. E com essa configuração, o ambiente fica limpo, organizado, enxuto, evitando retrabalho, evitando, por exemplo, refúgio. Na quantidade de chapas que tem atrás da impressora, as chapas já têm que estar selecionadas. Não é mais para ter chapa para selecionar. São chapas prontas para passar na máquina. Porque se eu deixar atrás da impressora chapas que não foram selecionadas, chapa descolada, chapa com bolha, o que vai acontecer? Vai passar na impressora, vai usar tinta e vai ser refugada pós-impressora. Isso gera retrabalho, isso gera custo desnecessário, isso gera perda de lucro, de lucratividade. Isso é um dos sensos. O senso de ordenação é o senso onde sabemos exatamente aonde pegar a chapa que vai ser utilizada nesse processo. O local definido.
A chapa que vai trabalhar de 7 às 9, eu já sei qual é o local, eu vou pegar ela nesse local e vou alimentando a máquina. A chapa que saiu nesse horário de 7 às 9, eu já sei para onde devo mandar para a expedição, qual é o local que está definido, para não ter retrabalho. Chegou na expedição, coloca no local, depois o gerente da expedição chega e diz, o local não era esse, era aquele acolá. Então o ambiente já tem que estar previamente definido e se chama ordenação. Digamos que a chapa, a máquina deu uma parada, por alguma razão. Eu tenho que saber exatamente onde é que existem as ferramentas necessárias para essa correção. O problema foi elétrico, eu tenho que saber onde está o eletricista, qual é o meio de comunicação que eu devo utilizar para chamar o eletricista. Não, o eletricista pode estar em qualquer área da indústria. Qual é o meio de comunicação? É o rádio. Vamos utilizar o rádio, tem que ser um meio de comunicação eficiente para saber onde é que localizar o eletricista com as ferramentas adequadas, informando ele o que aconteceu para ele chegar e corrigir o problema. Isso é o senso de ordenação, o senso de limpeza. A máquina, o ambiente tem que estar o tempo todo limpo, devidamente limpo. Para manter limpo é não sujar. Se sujar, limpa imediatamente. Isso é o senso de limpeza. O senso de saúde, o saúde padrão dos processos de segurança do trabalho. Eu tenho que respeitar as leis de segurança do trabalho para evitar acidente. Eu tenho que trabalhar em condições físicas e psicológicas adequadas para mim poder produzir o melhor e eu estar bem fisicamente e mentalmente e produzindo de forma adequada dentro de uma linha de segurança do trabalho. E o quinto, que é a disciplina. O que é a disciplina? É eu colocar todos esses 4 sensos para funcionar o dia todo, todos os dias. Cultura, estabelecer a cultura. Então, esses são os 5 sensos, que é muito utilizado até numa residência. Isso é como um guarda-roupa. Eu tenho, digamos, 15 camisas, eu só utilizo 5. Por que eu tenho 15 camisas se eu só utilizo 5? Eu tenho que separar aquelas camisas que eu não utilizo, eu tenho que fazer uma doação, eu tenho que tirar ela dentro do meu guarda-roupa. Isso é senso de utilização, você usar somente o que precisa. Não, eu tenho 10 pares de meia, mas eu só utilizo 5. Aqueles 5 pares de meia, você deve fazer uma doação. Você tem que descartar aqueles 5 pares de meia, porque eles só estão ocupando espaço. Eles só estão dificultando a sua organização, a sua limpeza. Estou dando esse exemplo porque é um exemplo pessoal, facilita entender os 5 sensos. E o senso de ordenação, eu tenho que saber exatamente onde eu boto minhas camisas, onde eu boto minhas gravatas, onde eu boto a minha meia. Eu tenho que entender como se eu fosse um deficiente visual. E na hora que eu vier pegar a minha meia, eu saber exatamente onde está. Isso não me dá trabalho. Isso é ordenação. Senso de limpeza, manter tudo devidamente limpo e organizado, guarda-roupa limpo. Toda a meia que tiver dentro do guarda-roupa tem que estar limpa, toda a camisa tem que estar limpa e por aí vai. Sapato tem que estar devidamente limpo. Utilizei, eu fui a uma festa, assim, você limpa e depois você bota no seu guarda-roupa. Se é lá que você coloca o seu sapato. E aí vem um senso de cuidados com a saúde e segurança do trabalho. Qual é? Eu não vou deixar um ferro de engomar dentro do meu armário, dentro do meu guarda-roupa. Isso aí eu posso me acidentar. Primeiro que uma dificuldade de ordenação, mas isso é um problema que eu posso, eu estou indo para uma festa, eu tenho que engomar rapidamente aqui, eu vou ligar o meu ferro nessa tomada que está próxima aqui ao guarda-roupa. Você deve ter o seu ambiente para você, mesmo que seja no seu quarto, para você engomar a sua camisa, engomar a sua meia. Você tem que ter cuidado com a sua saúde, tem que ter cuidado com a sua segurança. E a disciplina, o que é isso? É manter o seu quarto limpo, com os seus objetos devidamente organizados e você usando somente o que você utiliza. Esses são os 5 sensos que é super utilizado e que baixa demais os custos dentro de uma indústria. Vamos para eficiência e eficácia. O que é eficiência? Eu vou produzir caixas para biscoito. Aí eu faço qual é a utilização que eu tenho? Eu vou usar 2 cores, digamos azul e vermelho. E eu sei, de acordo com a minha matriz do
do produto que eu vou utilizar, do clichê, que é uma peça em alto relevo que faz a gravação do nome, das configurações que possa ter numa caixa, eu sei qual é a quantidade de tinta que eu fabrico 10.000 caixas. Digamos, eu uso 10 litros de tinta vermelha e uso 15 litros de tinta azul. E eu consigo manter essa utilização, isso é eficiência. A quantidade de tinta versus a quantidade de produto. E o que é eficácia? É eu fazer isso, mas eu saber que eu tenho que produzir essas 10.000 caixas em 2 horas. Quando eu falo de eficiência, eu falo só da utilização de um determinado insumo versus a quantidade de produto, que pode ser feito em 2 horas, 3 horas, mas é eficiente. Quando eu vou falar em eficácia, eu pego tudo isso, mas eu tenho que transformar em 2 horas, eu tenho que bater a minha meta, aí é eficácia. O que é não conformidade e conformidade? Não conformidade é aquele produto que saiu fora dos padrões, isso é uma não conformidade. E se eu trabalho com eficiência, a minha máquina tem que estar justa. A minha máquina tem que estar fazendo aquele produto, mas de uma forma eficiente, que as gravações fiquem dentro dos padrões, para não gerar refugo, para não gerar retrabalho, para não gerar desperdício, para não gerar perda. A não conformidade é a perda. E ela é muito pior quando ela vai no pacote embalado e chega no caminhão do cliente. Então essa não conformidade ficou pior ainda, porque a minha deficiência fabril chegou no cliente. É melhor que, mesmo que eu tenha prejuízo, que ela fique dentro de casa e eu faça a correção e mande para o cliente somente o produto que está previamente acertado dentro dos padrões de qualidade que já estão definidos. Então, isso é conformidade e não conformidade. Conformidade é o produto adequado, não conformidade é o produto com deficiência. O que é produção e produtividade? Eu posso fazer uma produção altíssima. Digamos que eu consiga fazer num dia 60.000 caixas, prevista para 10 horas, eu consiga fazer em 8 horas. Eu fiz uma produção, tanto faz sem 10 como sem 8, é uma produção. O que é produtividade? A produtividade, eu tenho uma eficiência, eu tenho uma produtividade mais adequada se ela for feita em 8 horas. Se essas 60.000 caixas for produzida em 8 horas, a minha produtividade é melhor do que ela feita em 10 horas. Então a produção, ela independe do horário, do tempo de fabricação. A produtividade depende do tempo de fabricação. Então, pessoal, esses são os parâmetros, essas são as ferramentas que utilizamos na unidade Fabril para trabalhar um produto com qualidade, com eficiência, com eficácia, dentro dos padrões pré-estabelecidos e dando lucro à empresa e com segurança. Muito obrigado, espero que tenha sido útil. A Águia vive.